Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sob a proteção de Deus e em nome do povo deste município, declaro abertos os trabalhos. Solicito que registre em ata a presença de todos os vereadores. A ata da reunião anterior foi disponibilizada no site para consulta. Algum vereador tem alguma objeção? Não se manifestando nenhum vereador, declaro a ata aprovada. Leitura dos requerimentos. Boa noite, presidente. Boa noite, demais companheiros. População que está aqui na casa, boa noite. A todos que estão em suas casas também nos acompanhando pelas redes sociais. Requerimento 15 de 2026. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, senhora Priscila Pinas Borges, eu, Damarques Henrique, venho solicitar o uso da palavra na tribuna para falar da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Nestes termos, pede deferimento na data 17 de agosto de 2026, na Marques Henrique. Requerimento 16 de 2026. Excelentíssima senhora presidente Priscila Piraci, eu, Matheus Salles, venho solicitar o uso da palavra na tribuna para falar de assuntos relacionados ao bairro Porto Sol. Nestes termos, pede deferimento, carta da mata 17 de agosto de 2026, Matheus Salles. Leitura das indicações. Indicação 129 de 2026. Excelentíssima senhora presidente, o vereador Fabrício da Saúde, nos termos do artigo 126 do requerimento do regimento interno da Câmara Municipal, indica ao Poder Executivo Municipal que seja realizado um mutirão de limpeza e manutenção no cemitério municipal de Campo da Mata. A presente indicação tem como objetivo solicitar a realização de mutirão de limpeza no cemitério municipal, considerando a necessidade de manutenção periódica no local. É importante que sejam realizados serviços de capina, roçada, retirada de mato, limpeza dos corredores e demais áreas comuns, recolhimento de resíduos e poda da vegetação, de modo a garantir melhores condições de conservação e circulação. A manutenção adequada do cemitério é uma medida necessária não apenas para preservar a organização e a limpeza do espaço, mas também para proporcionar um ambiente mais digno às famílias que frequentam o local para visitar e prestar homenagens aos seus entes queridos. Diante disso, solicita-se ao Poder Executivo que avalie a possibilidade de promover com a maior brevidade possível um mutirão de limpeza e manutenção do cemitério municipal. 11 de agosto de 2026, Fabrício da Saúde, vereador. Indicação 130 de 2026, o vereador Léo Cruz, nos termos do artigo 126 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao Poder Executivo Municipal que providencie a instalação de um redutor de velocidade, conhecido como quebra-molas, na rua José Augusto Palhares, nas proximidades do número 278, neste município. A presente indicação tem por objetivo proporcionar maior segurança viária aos moradores e pedestres que transitam pelo local, especialmente em razão da existência de grande número de crianças nas proximidades. A instalação do dispositivo de redução de velocidade mostra-se pertinente como medida preventiva, especialmente diante do risco de acidentes decorrentes do excesso de velocidade de veículos que circulam pela via. Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo que avalie a possibilidade de atendimento da presente indicação, visando proporcionar maior segurança às crianças,
moradores e demais usuários da rua José Augusto Palhares. 14 de agosto de 2026, Léo Cruz, vereador. Indicação 131 de 2026, o vereador Léo Cruz, nos termos do artigo 126 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao Poder Executivo Municipal que, por intermédio do setor competente, sejam adotadas as providências necessárias para a realização da limpeza de todo o trajeto do córrego Bom Jesus, que atravessa o perímetro urbano do município, especialmente com a limpeza e manutenção de suas margens, com atenção especial ao trecho localizado no bairro Bom Jesus. Indica-se ainda que seja realizada a limpeza do lote de propriedade do município, situado no bairro Bom Jesus, com a retirada de lixo, entulhos, matos e demais materiais que possam contribuir para a proliferação de animais peçonhentos, além de prejudicar a segurança e o bem-estar dos moradores. A presente indicação tem como objetivo prevenir transtornos e prejuízos à população, especialmente durante os períodos de chuvas intensas. O acúmulo de lixo, entulhos, vegetação e outros materiais nas margens e no leito do córrego Bom Jesus pode dificultar o adequado escoamento das águas, contribuindo para o transbordamento do córrego em períodos de chuvas fortes. Quando ocorre o transbordamento, os moradores das áreas próximas ficam sujeitos a diversos transtornos e prejuízos, incluindo alagamentos, danos materiais, dificuldades de circulação e riscos à saúde e à segurança da população. A limpeza periódica do córrego e a manutenção adequada de suas margens constituem medidas preventivas importantes para favorecer o escoamento das águas e reduzir os riscos decorrentes das chuvas. Da mesma forma, a limpeza do lote é necessária para garantir a adequada conservação dos espaços públicos, evitando o acúmulo de lixo e entulhos, o crescimento excessivo de vegetação e a possível proliferação de insetos e animais peçonhentos. Diante disso, solicita-se ao Poder Executivo que avalie e providencie, com a maior brevidade possível, atender a presente indicação como forma de prevenção e proteção aos moradores. 14 de agosto de 2026, Léo Cruz, vereador. A indicação 129 de 2026, de autoria do vereador Fabrício, e as indicações 130 e 131, de autoria do vereador Léo Cruz, estão sendo deferidas e serão encaminhadas a quem de direito. Apresentação do projeto de lei 1959 de 2026. Informo que o projeto de lei 1959 de 2026 foi devidamente publicado no site da Câmara Municipal e, por se tratar de um projeto extenso, dispenso sua leitura e peço que seja feita apenas a leitura da emenda. Projeto de lei ordinária número 1959 de 2026. Emenda. Dispõe sobre a Comissão Permanente de Apuração Disciplinar, CPAD. Estabelece gratificação pelo exercício de suas funções e altera a Lei Municipal número 1310, de 29 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Carmo da Mata e de sua autarquia. O projeto de lei 1959 de 2026, que dispõe sobre a Comissão Permanente de Apuração Disciplinar, estabelece gratificação pelo exercício de suas funções e altera a Lei Municipal número 1310, de 29 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Carmo da Mata e de sua autarquia. Está sendo encaminhado para as comissões de Legislação e Justiça e Redação Final, Serviços Públicos Municipais e Fiscalização Financeira e Sanitária, para estudos e emissão de pareceres. Solicito a leitura do projeto de resolução 307 de 2026, que aprova as contas do município de Carmo da Mata relativa ao exercício financeiro de 2024, apreciados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mediante parecer prévio exarado nos autos do processo, número 1188-459.
Projeto de resolução número 307 de 2026. Aprova as contas do município de Carmo da Mata, Minas Gerais, relativas ao exercício financeiro de 2024, apreciadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mediante parecer prévio, exarado nos autos do processo 11.88.459. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Câmara Municipal de Carmo da Mata, com fulcro no artigo 89 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 177 e seguintes do regimento interno desta Casa, apresenta a seguinte resolução. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas anuais do município de Carmo da Mata, relativas ao exercício de 2024, prestadas pelo senhor José Carlos Lobato, as quais se reporta o parecer prévio favorável à sua aprovação, prolatado pela segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos autos do processo de prestação de contas número 11.88.459. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Sala das Comissões, 13 de agosto de 2026. Esse é um projeto de autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Câmara Municipal, que tem como membros efetivos Eduardo Piassi, Léo Cruz e Dunga do Riacho. Solicito ao Dr. Weidner que faça suas considerações sobre a legalidade do projeto de resolução número 307 de 2026. Boa noite a todos. A Constituição Federal, ela estabelece em seu artigo 31 e parágrafos que compete ao Poder Legislativo Municipal julgar as contas prestadas anualmente pelo prefeito, considerando o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas competente. Assim, quando o Tribunal de Contas ele realize análise técnica e emita parecer prévio, o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo compete à Câmara Municipal, com observância da tese fixada na ação de descumprimento de preceito fundamental número 982 do STF. Essa ADPF ela estabeleceu distinção entre contas anuais do prefeito e as contas de gestão, reconhecendo que quando o prefeito atua como ordenador de despesas, os tribunais de contas possuem competência para julgar as contas de gestão e aplicar débito e sanções administrativas, se necessário for, e sem necessidade de ratificação pela Câmara Municipal. O projeto de resolução ele possui conteúdo compatível com o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas. O artigo 1º da resolução do projeto se limita a aprovar as contas relativas ao exercício financeiro de 2024, fazendo expressa referência ao parecer prévio favorável que foi emitido pelo TCE de Minas no processo 11.88.459. A proposição, ela, portanto, está de acordo com a conclusão do Tribunal de Contas e observa a competência constitucional e legal da Câmara Municipal para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo. Dessa forma, não foram identificados por essa advocacia legislativa vícios de competência, ou de iniciativa ou conteúdo que impeça o regular procedimento da proposição. Publicação do parecer da Comissão Permanente referente ao projeto de resolução número 307 de 2026. Vereador Eduardo, faça as considerações referentes a este projeto. Boa noite a todos. Na qualidade de membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, apresento o parecer dessa comissão acerca da prestação de contas do Poder Executivo de Carmo da Mata referente ao exercício financeiro de 2024. Após a análise do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, verificamos que a Corte de Contas opinou pela aprovação das contas do então prefeito José Carlos Lobato. O Tribunal constatou que foram observados os principais limites constitucionais e legais relativos à gestão fiscal, incluindo a aplicação dos recursos na educação, na saúde, no Fundeb, nos repasses ao Poder Legislativo, os limites de despesa com pessoal e de endividamento do município. Dessa forma, considerando que o órgão técnico responsável pelo controle externo das contas públicas concluiu pela sua aprovação e que as recomendações expedidas
possuem caráter preventivo e de aprimoramento da gestão, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária acompanha integralmente o entendimento do Tribunal de Contas e manifesta-se favoravelmente à aprovação das contas do exercício de 2024. Tendo a comissão exarado parecer favorável à tramitação, passaremos agora ao turno único de discussão e votação do projeto de resolução número 307 de 2026. O projeto de resolução número 307 de 2026, que aprova as contas do município de Carmo da Mata relativas ao exercício financeiro de 2024, apreciados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mediante parecer prévio exarado nos autos do processo, está em turno único de discussão. Encerrada a discussão, o projeto de resolução número 307 de 2026 está em turno único de votação nominal. Vereador Léo. Vereador Dunga. Aprovo. Vereador Eduardo. Aprovo. Vereador Luto. Aprovo. Vereadora Silvana. Aprovo. Vereador Gil. Aprovo. Vereador William. Aprovo. Vereador Fabrício. Aprovo. Aprovado por unanimidade, o projeto de resolução número 307 de 2026 está sendo encaminhado para promulgação pela mesa diretora. Convido o senhor Damarques para fazer o uso da tribuna. Primeiramente, boa noite a todos os vereadores, né? E a todos presentes aqui hoje. Eu vim falar aqui novamente, né? Nessa legislatura, acho que foi a primeira vez que eu vim, a segunda. Um dia eu vi que estava presente, tem o Guto, tem o menino lá e parece que os dois. Os dois que me conhecem. É o seguinte, das outras vezes eu vim como presidente da associação. Dessa vez eu não estou vindo como presidente da associação, não. Dessa vez eu estou vindo como proprietário e indignado. Muito indignado pelo que vem acontecendo, sabe? Eu não sei o que está acontecendo principalmente com essa administração. Né? Não sei qual o motivo levou a que as outras administrações passadas, ou ruim ou bom, deu uma certa manutenção. Essa administração agora não fez não. E a gente está tendo impasse. Qual é o impasse? Vocês ficam alegando que lá é condomínio. Lá não é condomínio. Não, vou voltar a repetir de novo. Pode ver as matrículas dos lotes, entendeu? E está havendo um desrespeito muito grande. Porque lá tem pessoa idosa que mora lá, né? Tem pessoa com mobilidade reduzida. Né? Já teve caso de pessoa lá que teve que ser atendida por ambulância, né? E passou trabalho. Eu acho que você devia perguntar aos motoristas das ambulâncias como é que está a situação lá. Né? E se vier acontecer de novo, vai repetir tudo de novo. A Alvarino ali, ó, sofreu. A ambulância foi socorrer ela lá, foi só lavando, né? Não foi doído, foi, Alvarino? Foi na bola, estava dando minha cirurgia. Eu cheguei todo ensanguentado em casa. Por favor, só quem está usando a tribuna que tem o direito de falar. Oi? Só você que pode falar lá fora na loja. Não, tá bom. Eu respeito sim. Pois é, Pete, é o seguinte, eu acho um desrespeito. Né? Nós pagamos impostos, embutido no que a gente compra, ou no que for, né? E o Estado não traz nada de volta. O que essa resposta que a gente tem, a resposta é assim, nos olhos. Acho que a gente está vivendo um mundo de carne, sabe? E eu estou falando do procurador da prefeitura. Eu estou falando direto, estou citando ele. Né? Por quê? Eu acho que basta ajeitar a lei, sabe? Principalmente em questão do executivo. E trazer para vocês aqui para vocês regulamentarem. Agora, o que é impostergável, inadiável, é que as ruas vão precisar de manutenção urgente. Isso é para amanhã, não é para hoje não. Né? Aí, sim, me desculpe pelo desabafo, mas é isso aí. No pôr do sol, a maioria das pessoas são pessoas humildes, né?
trabalha de pedreiro igual eu, né? E que a gente vai, igual eu vou a pé todo dia, volto a pé. Ontem, um senhor foi comigo, lá para o pôr do sol. Ele tá fazendo a casa dele, né? Lá, se tem alguma pessoa que tem poder aquisitivo lá, tem, mas a maioria é pessoa humilde. E está faltando respeito do poder público para com essas pessoas. Entendeu? Eu acho que a Câmara, o vereador viu o linha e viu o que pode fazer. Né? Eu já estou vindo aqui desabafar, eu não estou vindo aqui nem pedir mais não. Né? Vocês me desculpam, mas é isso que está acontecendo. Da outra vez eu já chamei vocês para ir lá, não sei se vocês, se alguém de vocês foi lá ver a situação e ver o que está acontecendo. Né? Está cobrando taxa de iluminação pública. Sem ter iluminação pública, está cobrando IPTU das ruas, todas esburacadas, não tem manutenção nenhuma. E volta a repetir. No mandato passado, o prefeito deu manutenção, sim. Você está falando que eu não posso perguntar ele, mas tem um monte de gente que sabe. E inclusive tem motorista aqui da prefeitura que sabe que no mandato do Almir também ele deu uma certa manutenção. Agora, por que agora não pode dar manutenção? Né? Eu deixo essa pergunta para vocês aí, sabe? E ainda vou voltar a falar, pegaram os lotes que estavam em calção, devolveu tudo para o loteador, né, que estava tudo em garantia de executar as obras, e está isso aí. Ó, a finalidade do bairro já foi alterada, que a partir do momento que a prefeitura liberou para se construir usinas fotovoltaicas que é indústria de geração de energia, já descaracterizou o bairro. Depois já liberou para a Casa de Vereadores também. A lei que foi aprovada aqui já está toda alterada. Depois veio agora em dezembro de 2024, através de um decreto, se deu o prolongamento do pôr do sol. Eu não posso perguntar para ele, mas tem gente que tem de prova. Comprou tudo como loteamento normal. Entendeu? Não existe condomínio lá, vou repetir de novo. E é impossível se formar um condomínio lá. Por quê? Porque é o direito da pessoa adquirida. Eu não tenho como voltar atrás, eu não comprei como condomínio. Entendeu? Então, estou deixando aí vocês, né? Se vocês puderem me responder o que se pode fazer. Vereadora Silvana. Boa noite, Tamara. Eu fui sim atrás disso. Eu fui atrás da prefeita e fui atrás do Ivan. O Ivan que está correndo atrás. Ele está dando andamento sim. Lá tem um monte de papel assim, tudo do Iago. Ele falou assim, que era responsabilidade do Iago, não que vocês tenham que ficar prejudicados por causa de ser o Iago. Que eles estavam tentando negociar isso com o Iago, até com a lei mesmo. E falou assim, Silvana, poucos dias eu vou pôr isso na frente, que eu fui pedir um negócio, porque isso é prioridade primeiro. Então, eu fui sim, entendeu? Mas o que a gente tem que fazer é esperar ele me dar essa resposta. É o Ivan, se você quiser ir lá perguntar para ele se eu fui ou não atrás, você pode ir lá amanhã. E ele está muito empenhado, ele vai te mostrar a papelada tudo. É libersário. Vereador William. Boa noite a todos. Tavares, eu tive na administração passada, até eu que mandei a marca lá, eu estava à frente da garagem. E eu vou ser sincero a vocês, eu estou achando essa picuinha muito feia, muito baixa. Está servindo as pessoas, gente. Eles têm o mesmo direito de ir e vir. O que vai fazer a diferença dessa máquina ir lá arrumar essa estrada? Eu não vejo isso de impossibilidade de Posso você. falar, não, mas você estava de secretário, eu liguei para você, você desligou o telefone na minha cara, infelizmente. Que dia? Procura a ligação nossa aí. Desculpa, eu não posso falar nada, né? Então, depois nós conversa. Mas é o seguinte, eu não vejo errado de forma alguma a Samaria Prefeitura arrumar a mais. Eu acho que é questão de bom senso de mandar ele arrumar e pronto. Quem de nós aqui que vai denunciar vai assim, lá não pode mexer porque ela é condomínio? Ninguém. Eu não tenho interesse. Acredito que ninguém aqui tem esse interesse de fazer uma denúncia que lá é loteamento particular. O importante é que ela tem pessoas e que precisa desse cuidado. Eu vou conversar com o Sibério, que é o encarregado hoje da garagem. Eu falei isso para ele, Sibério, da gestão passada, eu estava à frente, mandei a máquina lá, se não for prova disso, arrumou. O que deu errado? Nada. Quem que vai achar ruim de arrumar uma estrada que é direito das pessoas de ir e vir?
comigo. Tá bom, obrigado. Mas aí eu estou trazendo esse problema para vocês. Eu acho que isso aí está tudo bem, vai. Tomara que aconteça, né? Tomara. Né? Mas eu acho que tem que ter uma solução mais definitiva. E eu falo juridicamente, viu, Léo? Falando diretamente com você. Eu acho que tem que ter uma definição jurídica. Não sei se tem que partir do executivo ou se pode partir aqui do legislativo e tem que modificar aquilo. Porque se ficar esse blá aí, não vai ser isso. Né? Vereador Léo. Boa noite a todos. Eu vou repetir aquilo que eu disse para você quando você veio. Eu acho que independente, nesse momento, tem que ser resolvido o problema de vocês lá. Se é do vereador, se é do município, que o município execute. Essa é a minha posição, que eu já falei, inclusive, na prefeitura. Que o município execute as obras e depois tome as providências jurídicas cabíveis contra quem for de direito. Essa é a minha posição, que eu já falei, inclusive, dentro do executivo. Mas eu acredito que está sendo feito o levantamento, então está sendo feito para que ter mais informações para passar para vocês. Né? Então, eu procurei o Ivan, foi aberto o processo de administração dia 19 de junho. Eu vou tirar uma cópia daqui e entregar para vocês, que é um texto maior. Ele fez um resumo. E o Iago já levou todos os documentos também, falando que fez a entrega em 2018, de tudo correto. Ele levou os documentos para lá, mas ainda não tiveram conclusões nenhuma. O processo vai ter... Só um minutinho. O processo tem nessa semana, que eles me falaram. Então, até o final da semana, vocês podem ter certeza que eu estou de cima também. Eles vão dar um retorno e eu fico com essa responsabilidade de passar as informações. Tá bom? Eu acho que pelo pouco que eu entendo, que eu sou leigo. Mas eu acho que se aquilo ali, se fosse considerado uma lei federal, não podia nem ter sido aprovado. Porque o declive lá ultrapassa o que, no meu entendimento, ultrapassa o que a lei federal estipula. Né? Então, não tem condução de água, não tem nada. Não tem nada. Né? Está intransitável. O início foi em 2013, essa coisa, do julgamento lá. Me parece que foi em 2014. 2014. Mas repete, só voltando a palavra, até que for esse processo, vem com a prefeita, vamos conversar todo mundo com ela para resolver essa situação. O que me disse foi que ela quer o mais rápido possível, mas ela quer as coisas dentro da lei. Foi o que foi me dito e falou que até o final dessa semana vai ter essa resposta. Mas que não vão deixar vocês na mão, não. Vereador Fabrício. Da Marcos, boa noite a todos aqui presentes. Solicito o jurídico da casa para tirar uma cópia para o pessoal lá do loteamento e também para nós vereadores, que é importante a gente saber qual foi o resumo que ele fez aí. Só tirar uma dúvida da Marcos. Na época, foi em 2014, que iniciou lá as vendas, né? Lá iniciou como o condomínio? No início. Deixa eu explicar, para você entender. Lá começou, na lei está escrito lá, denominado. Mas para se haver um condomínio, tem que ter uma convenção de condomínio. Nunca foi feito? Nunca, não existe isso lá não. Entendi. Lá é um bairro aberto. Inclusive, se você chegar lá agora, você pode entrar lá dentro e transitar lá dentro. Sim. Lá é um bairro aberto. Agora, só expressar para vocês uma opinião. O que o Léo disse aqui, o vereador Léo disse, ele está correto. Porque se for esperar trâmite judicial ou apuração de processo administrativo, não sabe quando isso vai ter uma resposta. Então, o coerente por parte da prefeitura, porque todos vocês pagam os impostos. Na hora que eu cheguei aqui, eu escutei, não sei qual cidadão que falou a respeito de taxa de iluminação pública, porque foi você, Wagner? Lá paga, né? E também o IPTU está vindo, R$51, viu? Nunca vi IPTU vir iluminação pública, nunca vi isso na minha vida. Pois é. Então, o que seria o certo da prefeitura fazer? Atender vocês. Seria o mínimo.
Porque o mesmo direito que a gente está residindo aqui na cidade tem, vocês também lá têm. E que me deixa mais curioso hoje, no momento, que o atual secretário de obras, ele frequenta lá, né? Principalmente nos finais de semana. Então eu queria te pedir, Sérgio, que era um amigo meu particular, te pedir um empenho, né, em atenção à população que reside lá no Pôr do Sol. Você hoje tem, vamos dizer, tem uma condição maior, porque talvez até de nós, porque você está lidando com a parte operacional. Nós esbarramos muito aqui no pedir. A gente pede, está tendo aqui as indicações aqui, só que pergunta para os vereadores aqui, qualquer um dos 9 aqui, quais os atendimentos nossos aqui que foram atendidos. Se for colocar em matéria de proporção, talvez não dê 5%. Então, assim, fica muito difícil, sabe? Porque vocês vêm aqui, nos procuram, a casa acolhe, dá apoio, só que se esbarra na administração. E a administração que detém a caneta e que dá o aval. Faz, não faz. Pelo que a gente está vendo, não está fazendo. Então, assim, a gente pede uma atenção ao secretário e principalmente ao prefeito também, que tenha sensibilidade e dê atenção aos moradores lá no bairro. Você viu, Fabrício, o que eu passei esse tempo, você acompanhou a minha história. Por favor, infelizmente não pode. Desculpa. Mas, só para concluir aqui, a gente lamenta muito, né? A gente lamenta muito porque essa ladainha, ela vem já de muito tempo e as gestões passadas deram, você mesmo citou do Dom Miriam um pouco, do Zé também. Então, assim, por que agora não está, no mínimo, lá, passar uma máquina lá para arrumar as ruas? Absurdo. Ô Fabrício, vamos ser honestos, passar a máquina tudo bem, isso é o mínimo. Tá aí, o Valinho está citando aí, eles estão pagando taxa de iluminação pública. Não tem iluminação pública. Tá um absurdo isso. A pessoa pagar uma coisa que ela não tem. Né? Aí o carinha que começou a citar ali, a situação dele, ele mora lá. Ele mora lá e tem vezes que ele não consegue chegar na casa dele. Agora, eu não sei se vocês acham isso engraçado. Um cidadão que trabalha, que paga os impostos dele, não tem acessibilidade. Então, será que acha isso engraçado, gente? Eu vou perguntar para vocês. É engraçado um cidadão chegar e não poder conseguir chegar na casa dele? Cara, é brincadeira. Eu até vou partir pro lado humano de vocês. Para vocês se sensibilizar mesmo. E para ela e para o procurador do município também se sensibilizar. Porque ele está lidando com gente que trabalha. E trabalha pesado e tem que comprar lote parcelado. E a gente que levanta a casa no dia de sábado e no dia de domingo. Entendeu? Tem gente que ganha, talvez, 2, 3 salários, um salário mínimo só. Entendeu? Eu vou pedir aqui respeito aos moradores do Pôr do Sol e aqueles que estão construindo lá. Está havendo falta de respeito da administração para com os moradores lá. Entendeu? É o que eu penso. Me desculpe o desabafo, mas é isso. Entendeu? Aqui, Otamar, só uma dúvida. A prefeitura não passou nenhum documento que eu digo assim, uma resposta para vocês de formal ou não. Esse documento que a PIT recebeu foi só passado para você? Só. Para vocês não foi passado nada? Fabrício, deixa eu explicar uma coisa para você. Até vou te passar que eu não sou advogado, eu não entendo de direito, a minha área é outra, mas isso eu vou pelo que as pessoas que entendem de direito, que eu tenho conhecimento me passam. Pelo que me consta, o executivo fazendo o projeto de lei, mandando para a Câmara, a Câmara projeto, está resolvido o problema para atrasar a carga. Agora eu não entendo por que está esse jogo de empurra. Porque nesse meio de jogo de empurra, o povo está sofrendo. Entendeu? Mas quem carece mandar, ué? Se lá é tido como bairro, não tem motivo, não. Mas... Eu faço o que tiver que fazer, gente. Mas faz. Eu entendo que é só executar, ué. Se lá é bairro, então lá é igual qualquer outro bairro da cidade. É só a boa vontade mesmo de fazer. Então tá bom, então. Melhor ainda, então. Melhor ainda. Executa, então. Vai lá, faz o que tem que fazer. Vereador Couto. Eu falo para você, gosta de comprar lá, não gosta. É a resposta que tem. Vereador Couto. Só falar.
Boa noite a todos. Boa noite, Damares. Assim como você disse, você não estava aqui da outra vez, você tinha até pedido para que a gente fizesse algo que fosse favorável ao loteamento. Damares, vou te fazer uma pergunta. Lá quando foi loteado, aqui na casa deve ter algum documento assinado pelos vereadores que estavam aqui na época, se era assim condomínio ou se era assim bairro. Aqui existe esse tipo de documento? Existe, até eu tenho, na minha pasta aí também, o advogado do Então, eu Damares, também, como você falou, eu sou leigo, tive poucas chances de estudar, cheguei aqui com o voto popular do povo e venho aqui para poder defender o que for do interesse do povo. Eu acho que o que está acontecendo hoje com vocês lá é simplesmente um mal entendido. Então, eu acho que depende muito do Damares. E lá existe uma associação do bairro lá, Damares? Existe a associação do bairro, Então, chama essa associação de bairro para que seja junto à prefeita, para que se junto ao poder. Cansamos já, Guto. Cansamos de sentar lá e tomar tapa na cara. A verdade é essa, mano. Já sentei com a Mônica lá uns 10 vezes, só tapa na cara. A saída mais fácil, eu acho que é muito complicado, porque eu tenho amicícios lá, tenho parentes, tenho casas lá, está construindo lá, minha família está construindo por lá também. Eu frequento lá, pouco, mas frequento, vou muito lá no Douglas. Então eu acho que tem que se fazer valer o que está aqui no papel, o que está aqui na casa. Eu não estava vendo a legislação que aprovou o loteamento. Eu não tenho conhecimento do documento. Eu vou procurar me conhecer do documento para que eu possa falar com o proprietário que está conversando lá, mas eu vou estar à disposição do povo que está lá. Então, que bom. Eu vou estar à disposição de vocês, do povo que está lá. Vou estar lutando para que vocês sejam com os direitos de vocês reconhecidos e fazer valer o que é de direitos seus. Porque eu acho que uma conversa, eu acho que política é mais fácil fazer com conversa, política é mais fácil fazer com entendimento, política é mais fácil fazer com que seja benéfico para todos os dois lados, não só para o município, nem só para o morador, mas que seja uma política feita com responsabilidade, que atenda os dois lados, e hoje você está sendo desfavorecido pela política pública. Então, acho que tem que sentar com o prefeito, sentar com o jurídico dela, sentar com os responsáveis. Se for aqui pela casa, nós aqui, os nossos vereadores, têm que se mobilizar e fazer valer esse direito, que seja transparente, que não seja só aqui de microfone, não seja só de política, mas que faça valer de verdade, que se mobilize para que lá vai arrumar essas estradas lá, que coloque-se a iluminação pública que está sendo cobrada. Eu acho que nada vai ser resolvido de hoje para amanhã, mas que dentro de um pequeno a longo prazo, que seja resolvido essas coisas, porque se ficar fazendo esse jogo de empurro, quem tem que resolver o legislativo, quem tem que fazer o executivo, a gente vai chegar no grande nenhum. Então acho que tem que juntar as duas forças, tanto o poder legislativo quanto o poder executivo, e chegar no bom senso e vai resolver o problema dessa comunidade lá que está precisando de solução. Porque se ficar brigando, se ficar de blá blá blá, nada vai ser resolvido. Ah, foi o Ciclano que fez isso, foi o Bertano que fez aquilo, quem tem que resolver é o Ciclano, quem tem que resolver, aí não vai resolver. Então, se é de direito da prefeitura resolver, porque a gente está aqui de passagem. Daqui 2 anos isso aqui vai mudar. Daqui 2 anos o poder executivo muda. Ou às vezes não muda, ou às vezes aqui não muda. Mas as pessoas que estão aqui estão todas de passagem, estão aqui para fazer a lei de todo cidadão carmense. E a vocês lá tem que ser feita assim como é feita aqui na cidade. Então, o que precisar do meu voto, o que precisar do meu apoio para que seja feito, o que vocês precisam que seja feito lá, igual você falou aí agora, a gente não precisa mais de lei, a gente precisa que seja olhado como ser humano. Eu estou ao lado de vocês. Se precisar que a gente vá, precisar que a gente discuta junto à prefeita, junto ao executivo, para que lá seja resolvido esse problema, conte com o meu apoio,
não estou aqui para poder vangloriar da desgraça que está acontecendo lá, porque é muito feio a gente repudiar em cima do problema dos outros, para se fazer valer o seu poder. Eu estou aqui para poder fazer valer o direito seu. Estamos juntos. Muito obrigado, viu, Damares? E eu acho que aqui tem pessoas responsáveis que vai fazer valer esse direito que vocês estão tanto correndo atrás. A prefeita, eu acho que não vai se endurecer de fazer valer esse direito. Ela está querendo fazer a lei. Então, a nossa presidente Pete vai correr atrás toda essa documentação, a nós que representamos a eles, o que é de direito deles, e fazer esse direito. Eu acho que ninguém aqui vai se colocar como terceiro para que seja feita essa manutenção lá nas estradas, essa manutenção da energia pública, assim como nós estamos aqui para resolver todos os problemas da comunidade. Muito obrigado. Que vocês tenham muita paz, para que continuem construindo, pessoas que lutam para poder titular. E você falou, pessoas, eu tenho lá uns 2 sobrinhos que estão construindo, amigos que estão construindo, então tem que fazer valer os direitos de todos. Vocês estão cobertos de razão e a gente vai fazer valer os seus direitos, sim. Viu? Obrigado. Boa noite. Quer falar mais alguma coisa, Damares? Deixa eu falar com o Damares, é o seguinte. Aqui o Ivan disse que até esse final de semana não resolve. Então, vamos fazer o seguinte: se até segunda-feira não tiver uma solução, a Câmara entra com a CPI. Aí, ó. Quebrar. Entendeu? Aí, pronto, tá todo mundo a favor. Aqui todo mundo está a favor. Então, vamos todo mundo aprovar a CPI segunda-feira? Certinho? Tem esse compromisso aí mesmo? Tem esse compromisso? Tem, a presidente não vai. Então está compromissado aí. Se não resolver. Se for de acordo com todo mundo, se for essa lei que faça valer o direito de todos, eu também estou à disposição. E, presidente, eu quero solicitar à Secretaria da Câmara que faça um requerimento a respeito da cobrança da iluminação pública, se não tem. Tá? Nós fazemos um documento pedindo essa explicação do que cobra se não tem iluminação. Então, eu vou fazer esse requerimento, em nome de todos os vereadores aqui, para a gente resolver já essa parte da iluminação pública, para a gente ter uma resposta onde que se baseia está cobrando. E duplamente ainda, né? Tanto no IPTU quanto cobra mensalmente na Damares, então você pode ter certeza, pode contar com a gente. Todos nós 9 vereadores queremos o bem de toda a população. Então, assim, nós estamos indo atrás. Eu já fui algumas vezes conversar com a prefeita. Hoje eu tive esse retorno, que eu perguntei para poder dar uma resposta para vocês. Então, assim, vamos dar um prazo até o final da semana mesmo, igual pediram. E não chega uma resposta, aí nós vamos ver o que a gente faz direitinho. Tá bom? Mas você pode contar com a gente, as portas estão sempre abertas. Tá bom, agradeço aí, desculpa por eu até ter alterado algum momento aí, mas é porque a gente vai bater na mesma tecla até a gente estressar, sabe? Porque eu volto a falar, eu alterou 8 vezes, ou mais, né? Ou mais. E não se resolve, né? E volta a falar de novo. Se a situação do campeonato daquele jeito, é por omissão ou por invenção do professor. E até eu não estou falando nem desse campeonato, não. Entendeu? Porque foi uma série de erros que foi havendo no decorrer, né? Que foi ocasionar essa história, né? Entendeu? É isso aí. O PTU, a cobrança do PTU, já que você não falar. Falando da cobrança do PTU, eu até sugeri o Gil o seguinte: que esse bairro que não tem infraestrutura, que se crie um projeto de lei para que não tenha cobrança de PTU, não. Porque vai cobrar PTU num bairro que não tem infraestrutura nenhuma. Entendeu? Eu acho que você já tem Câmara Municipal aí do Brasil para fora que já tem esse projeto de lei. Entendeu? Porque é um absurdo. A iluminação pública em cima do IPTU. Damares, falta um prazo de 10 minutos, tem mais 1 minuto, tá bom? Aí eu tô falando assim do IPTU, que eu acho um absurdo. E outra coisa também, os IPTUs que foram arrecadados durante esses anos do outro lado, entendeu? Esses ativos que foram gerados. Eu acho que esses ativos tinham que ser levantados, tinham que ser aplicados
aplicar esse mesmo, então se vier comprar esse IPTU, é porque esse dinheiro seja aplicado lá. Entendeu? Ou seja, com obra de infraestrutura, maneamento de enxurrada. Não é porque é uma sacanagem, o bairro não tem infraestrutura nenhuma, se arrecada o IPTU lá e vai se aplicar em outra área. Não, se cobrar então, Ju, que tem que ser aplicado lá, entendeu? Tem que levantar esse IPTU que foi arrecadado e fazer esse levantamento e aplicar lá. Não, inclusive a usina fotovoltaica que tem lá, tem que passar o IPTU dela para 3, 4 mil reais. Tem que triplicar para isso, entendeu? Para não instalar mais. Concordo. Entendeu? Concordo sim também. Damares, deu tempo dos 10 minutos, mas aí você pode contar com a gente, só reafirmando isso, tá bom? Convido o senhor Matheus Salles para fazer o uso da tribuna no prazo de até 10 minutos nos termos regimentais. Primeiramente, eu queria desejar boa noite a todos, em nome da presidente da Câmara, Priscila, Piazzi. E queria começar aqui, Priscila, já corrigindo algumas coisas. Quem está aqui na Assembleia tem direito de se manifestar. Não tem direito à palavra, mas pode se manifestar da forma que desejar, porque aqui é a casa do povo. Quem manda aqui é o povo. Quem paga o salário de todo mundo aqui é o povo. Só para deixar claro, para começar a nossa conversa. E eu queria também dar início a tudo isso aqui, dizendo um pouco do que o Damares já disse, né? Que o povo desse bairro, ele não vem aqui pedir só para arrumar a rua, não. Ele não vem aqui pedir só para coleta de lixo passar lá. Ele vem aqui pedir dignidade, cidadania, porque eles lá são pagadores de impostos. Por acaso aí alguém deixa de pagar imposto? Vocês estão satisfeitos com a situação lá do bairro? Quantos anos? 10, mais de 10 anos. Mais de 10 anos que esse povo vive isso. Damares já veio mais de 8 vezes. Quantas vezes esse cara vem aqui? Quantas vezes nós vamos ter que voltar aqui para pedir o básico do básico? Porque o empreendedor fez o que quis. Ele fez o que quis. Essa Câmara aqui aprovou o que ele quis. E agora ninguém quer responsabilizar por isso. Tá certo? Nós vamos ter que passar por isso aqui em Carmo da Mata. Está lá o povo do Zezé Notini. Eu tive aqui. Silvana, quando eu não estava presente, vereadora Silvana, cito nominalmente, porque foi o que aconteceu. Ela disse que eu não resolveria nada para aquele povo. Calma que eu estou falando, a palavra é minha. Ela disse que eu não resolveria nada. Matheus Salles não vai resolver nada. Está lá, o povo está com água. Mas não é eu que vou resolver, não. Foram eles que vieram aqui junto comigo para resolver aquilo. E tem um problema maior do que isso. Se o povo está me... Vocês acham que eu queria estar aqui agora? Eu cheguei de viagem hoje, eu estava lá em Itabira, passei o final de semana inteiro trabalhando. Você já acha que eu queria estar aqui hoje? Queria estar lá com minhas 2 filhas, dormindo. Mas eu estou aqui porque eu tenho uma causa. Eu tenho uma causa que é desse povo, é a mesma minha. Porque a mesma falta de estrutura que eu tive quando eu era criança, eles estão tendo hoje. Você está entendendo? Eu não tenho lote aí na cidade, aí, igual muitas pessoas têm, não. Graças a Deus eu tenho um teto para morar. Mas eu fico imaginando a situação de um idoso lá. Cadê a menina aqui? Tem uma menina aqui, ó, que é pessoa com deficiência. E ela precisa de chegar na casa dela com dignidade. Ela precisa chegar lá. É fácil para você chegar lá? Não. Na sua casa? Não. E quando está chovendo, gente? Esses dias teve um relato, eu até falei isso no vídeo que eu fiz. Precisou de um atendimento lá no bairro. A pessoa precisou de um atendimento. Olha que tristeza. A ambulância esteve lá, custou acessar o lugar para poder resgatar essa pessoa. Infelizmente a pessoa faleceu. O serviço essencial não entra naquele bairro. Lá não tem nada de condomínio não, gente. Esse povo aí falou comigo que se sente enganado. Quando eles foram comprar lá, a propaganda era de condomínio.
Mas tem condomínio lá? Não. Sem domínio. Não tem condomínio. O rapaz ali me mostrou a escritura dele, é bairro denominado, se tiver um mês, denominado bairro, condomínio Pôr do Sol. Colocaram o nome do bairro de condomínio Pôr do Sol. Eles têm culpa? Eles foram buscar moradia para eles. Ô, Matheus, essa semana eu paguei 2 horas de máquina do meu bolso lá para arrumar para mim poder chegar em casa. Agora, pode ele pagar 2 vezes isso? Ele paga o imposto dele, depois ele paga de novo do bolso dele para fazer um serviço que é público. É público. Mas vamos na sequência aqui. A história do empreendimento, eu acredito que eu nem preciso ficar desdobrando muito nisso aqui não, porque o Damarques falou muito bem. O empreendedor Iago Teodoro, ele tem um empreendimento, ele tinha um empreendimento na época. Ele foi lá, fez propaganda, até inclusive teve um vereador que era representante dele, Walter Loriano, representante dele, vendeu para todo mundo lá, ué. Vocês compraram, teve gente que comprou na mão dele, não foi? Comprei na mão do Valtinho. Comprou na mão dele. Tá aí. E aí ele foi vereador aqui, passou na legislatura aqui e não resolveu isso. Pode um trem desse? Então é complicado. Vamos dar sequência. Também teve outro político, que esse problema aqui é político, um outro político que teve aqui na cidade, que chama Almir Rezende, que tem aliado aqui dentro da casa, ele tem apoio. O Almir Rezende é que enviou o projeto para cá cheio de vício. Está aí lá agora. Por causa desses políticos, vocês estão aqui. Passou esse problema, teve um outro político que foi prefeito aqui, que chama José Carlos Lobato, que abandonou a cidade no fim do mandato, que também teve apoio aqui. Tem gente que está aqui dentro aqui, que apoiou ele. Depois as pessoas vêm achar ruim comigo. Vem achar ruim comigo, vai falar que não resolve nada, vai falar isso, aquilo. Não tem problema. Vai querer me perseguir, porque eu recebo mensagem de ameaça direta. Vai querer me perseguir, mas aqui não. Aqui vai bater o bico na pedra. Não vou conseguir. O José Carlos Lobato deu continuidade no problema. Largou a cidade aí naquele vendaval, naquele alagamento lá, vocês lembram? A sua tia, quando ela entrou no mandato, até ficou ferramenta da fazenda dela para consertar. Só que depois eu não sei o que deu nela, parece que ela esqueceu que ela é prefeita. Deve ter dado um apagão nela. O Almir fez uma coisa Deus, aqui ela é prefeita e eu sou vereadora. Tudo bem, da forma que você entender melhor. Matheus, pela ordem. Está super tranquilo. Calma, não. Eu estou conversando aqui, ela é presidente, se ela quiser te conceder a palavra, ela tem que falar. Pela ordem. Eu preciso de ter ordem aqui dentro e respeito, por favor, Matheus. Pois é, quando ele quiser falar, você dá a palavra para ele e a gente... Precisa me orientar, que eu sei o que fazer. Mas então está errado esse negócio. Então a gente tem a casa... Vamos ser mais objetivo, por favor, Matheus? A casa tem um regimento interno e esse regimento interno, Léo, com todo respeito, precisa ser cumprido, certo? Pela ordem. Precisa. Vereador Léo. A manifestação é legítima de todos que estão presentes. Manifestar é diferente de fazer uso da palavra. O que a presidente tentou botar ordem é que não houvesse uso da palavra para quem não pediu a palavra. Só apenas isso. Não, em momento nenhum, ela impediu as pessoas de se manifestarem. Vamos deixar isso bem claro também para que a coisa, para que esse ato público e democrático transcorra da melhor maneira possível. Obrigado. Então tá, beleza. Vamos dar prosseguimento aqui. Então a prefeita Mônica Borges parece que esqueceu dos objetivos do mandato dela, que é cuidar da população. O problema lá, os problemas do bairro Pôr do Sol, o Damarques já discorreu sobre isso, que é pavimentação, que é calçamento, que é iluminação pública, que é transporte, problema de vias, de acessibilidade, né, companheiro? Coleta de lixo, que tem a coleta de lixo só é feita lá na entrada do bairro. Ele não entra lá. E aí nós temos uma pessoa idosa, pessoas idosas, pessoas com problema de mobilidade. Como que fica uma pessoa idosa nessa situação? Uma pessoa com necessidade de dificuldade de mobilidade, né? Faz fogueira. Pois é.
Tem pessoas lá que têm dificuldade de conseguir acessar os programas sociais do governo federal, como Minha Casa Minha Vida. A pessoa quer construir o seu imóvel lá e não consegue ter acesso, porque não tem a infraestrutura básica. Igual a iluminação pública é um requisito desse programa. E não tem. Inclusive, eu escutei falar que o empreendedor lá, as pessoas lá ligadas a ele, de vez em quando vai lá, põe uma iluminação fotovoltaica lá só para provar um loteamento, depois vai lá e retira. Isso aí mesmo. Na frente da minha casa, não sei fazer. É um absurdo, né? Tem o problema que o objetivo do bairro era um empreendimento residencial e hoje tem empreendimento industrial lá de geração de energia elétrica. E esse problema pode parecer banal para muita gente, só que está tendo uma oscilação de tensão. Já queimou todos os meus aparelhos na minha casa 2 vezes. Oscilação de tensão. Tem um critério básico regulado pela ANEEL que a tensão não pode ultrapassar um percentual nem para cima nem para baixo. Oi? Não é a mesma rede, não? É uma rede de energia elétrica que é usada por todos, inclusive quem gera e quem consome. E aí, o problema é esse. Porque essa pessoa injeta uma energia lá nesse bairro residencial e isso vai entrar na casa das outras pessoas. A própria CEMIG foi na minha casa, deu 287 watts. Então é isso. Então, só para vocês terem a noção do problema. E aí a gente tem outras questões sociais também, porque tem gente lá que me falou que está adoecendo. Não é eu que estou adoecendo, porque eu tenho minha casa lá, apesar de ter uma situação que precisa ser resolvida lá também, mas eu, graças a Deus, eu entro e saio da minha casa, a rua lá está pavimentada, né, mais ou menos, mas lá tem gente adoecendo, porque chove, não consegue chegar em casa, a máquina está indo lá, está só retirando terra, o encanamento já está quebrando tudo. Então, né, tem outro problema lá, que o empreendedor tinha que entregar e não entregou, que são as áreas de lazer da população, os espaços de convívio social. Cadê as praças daquele lugar? Cadê a quadra de futebol que eles prometeram? Quem briga lá são os animais, as vacas, os cavalos. Pois é. A fiscalização da prefeitura não chega lá também não, porque diz que lá o lote está tudo cheio de mato, ninguém fiscaliza. Então, a gente tem aqui um problema de omissão do serviço público recorrente. Desde a admissão desse empreendimento até agora. Até agora. E nós estamos falando de mais de 10 anos, né? Eu queria perguntar, e aí vocês podem me responder depois, cadê o plano diretor de Carmo da Mata? Carmo da Mata tem um plano diretor, foi feito em 2007. Cadê a fiscalização desse plano diretor? Eu queria registrar também agora a participação do vereador Eduardo lá no movimento que teve lá no bairro. Ele fez um compromisso com a gente, acredito que em breve ele vai cumprir aí, de novo, né? Porque ele já enviou uma indicação para a prefeita resolver o problema das leis municipais que regulam esses loteamentos, porém não foi acatado. Então ele disse que vai encaminhar de novo, a gente vai fazer alguns ajustes. Se tiver algum outro vereador com esse compromisso, pode procurar o Eduardo, porque o Eduardo está a par do assunto aí. Uma outra coisa que eu queria discorrer aqui é sobre um problema que a gente está tendo na prefeitura. Eu acho que tem um caboclo lá, que é o prefeito da cidade. É um tal de Sinésio. Tudo que a gente vai lá na prefeitura, você leva um problema pequenininho lá, vou mandar para o jurídico. Parece que a gente votou, foi nele. Eu não votei nele, não. Eu votei na prefeita. Eu votei foi nela. Estou até contando uma coisa que é secreta, eu votei nela. Eu não votei no Sinésio, não, nem conheço esse cara. Aí você chega lá na prefeitura, o problema é desse tamanhozinho, vou encaminhar para o jurídico. Mas então não precisa de prefeito, não. Eu acho que o jurídico ele deveria ajudar a resolver o problema. Não é ficar pondo barreira, não. Barreira. Ele tem que ir lá, pegar o problema para ele e falar assim, não, a solução desse problema aqui, peraí, vai demorar 1 mês, 2 meses. Inclusive esse documento aqui, ó, que vocês pediram para entregar para a gente, olha para você ver. Isso aqui é uma comissão que a prefeita Mônica montou, uma comissão.
E aí ela diz aqui, ó, no artigo 5º, a comissão especial terá um prazo de 30 dias. Esses 30 dias já foi muito tempo. Aí depois, no parágrafo único, o prazo previsto no caput poderá ser prorrogado uma única vez. Cadê o documento de prorrogação desse documento aqui? Por igual período de 30 dias. Então quer dizer, Priscila, que o que você disse aqui já está errado, no meu ponto de vista. Por quê? Como que você vai trazer um relatório? Como que você vai trazer um relatório fora do prazo desse pessoal? Porque dia 19 agora acaba os 2 meses. Matheus, antes de interromper, primeiramente, falta 1 minuto do prazo. E segundo, não fui eu que trouxe esse ofício, esse relatório. O que eu trouxe foi a outra folha, tá bom? Mas e o documento que prorroga? Esse documento não fui eu que trouxe. Ah, esse aqui foi a Câmara que foi entregado. Esse aí é o decreto que está disponibilizado no site. Não fui eu que entreguei. O decreto executivo. Ah, tá, não. É porque vocês solicitaram para ele imprimir isso aqui, né? Não, eu tive que solicitar a outra folha. Depois você dá uma olhadinha. Essa folha aqui? Isso, que me passou hoje. Esse aqui tem documento que ela. A prorrogação desse aqui você não tem. Não tem no site, não vi por Não encontrou. Então quer dizer que a prefeitura deve ter falhado nisso aí. Pode ser que ela tenha falhado. Então é uma coisa que possivelmente vocês vão ter que cobrar também. Acredito que seja função de vocês cobrar isso aqui deles. Mas assim, cumprir rigorosamente o minuto que você me deu para fechar aqui. Nós temos que lembrar aqui, gente, que tem político, esse ano é ano eleitoral. Cada um desses que estão aqui, mas os outros que não vieram aqui, vão na casa de vocês pedir voto para esses candidatos. Eu quero lembrar algum deles aqui. Marcelo Álvaro Antônio vai passear na casa de vocês. Amanda, filha dele, eu acho que é filha, vai passear na casa de vocês. O Domingos Sábio, que é aliado do ex-prefeito, vai passear na casa de vocês. O candidato Lucas Lasmar vai passear lá na casa de vocês. Inclusive, ele é do Iago, dono do empreendimento de vocês. E tem outros. Eu quero lembrar cada um de vocês o não que eles estão dando para vocês se eles não resolverem esse problema. E a gente precisa de lembrar disso nas urnas. Não adianta a gente vir aqui falar o que tem que falar e na hora de votar nessa gente. Eles têm que vir aqui, não é pedir voto não, eles têm que vir aqui resolver problema. Beleza. Então, gente, eu acho que é isso. Nós queremos, então, dignidade para o povo, para esses moradores ali. Eu agradeço a palavra e até mais. Algum vereador deseja uso da palavra? Vereadora Silvana. Então, Priscila, eu falei do Ivan e amanhã nós podíamos juntar todos e ir lá ver com eles o que está acontecendo. Que a força que a gente tem é essa, não é? Nós vereadores. Vamos lá amanhã ver direitinho, porque o dia que eu fui lá eu vou ficar lembrando do papel tudo. E claro que é o serviço deles, é o serviço nosso, nós temos que cobrar mesmo, né? Mas nós marcar um horário, nós ir lá ver e trazer a solução certa, né? Né? Vamos combinar, a gente procurar eles juntos. Nós juntos. Silvana, como ele disse que é esse final de semana, então segunda-feira, se não entrar, a gente entra com o CPI, ué. Não, vereador Gil, mas aí nós já mostramos para eles que nós vai tomar atitude. Caso aí nem precisa chegar a esse ponto. O compromisso da CPI já foi feito, né? Não é que não foi feito, mas eu falo que se eles resolverem essa semana, melhor ainda. Não, justamente. Se não resolver, e eu acharia certo a Priscila convocar a prefeita para ela vir aqui e ela dar solução para nós. Vamos fazer uma reunião com eles. Mas quero que você resolve isso aí. Porque igual, foi falado do negócio de deputado. O deputado não fica sabendo disso. Não, eu falo assim, precisa de argumento com eles também. Nós temos bastante argumento. Vereador Eduardo. Boa noite a todos. Matheus, reforçando que eu conversei com você e com o pessoal do condomínio, estou disposto
a gente fazer novamente a indicação, reforçando sobre a lei dos loteamentos. É sabor, só sabor, sabor só. E estou à disposição para continuar com essa proposta. Obrigado. Vereador William. Quero manifestar aqui também disponível, viu, Eduardo? Quero chamar você para assinar junto nesse pedido dessa documentação, tá? Estou à disposição, tá? Vereador Léo. Boa noite novamente. Em momento algum, essa casa, mesmo, pelo menos nessa legislatura, está por contra essa demanda de vocês. Inclusive, se saiu desse decreto, pode ter certeza que nós tivemos uma grande participação. Eu posso falar por mim, eu sei que eu, o Guto, o Toninho, a Cecília, o William, o Eduardo, eu acho que a maioria foi lá ver a situação. Então, assim, nós estamos com vocês. Em momento algum, nós somos contra a legítima demanda de vocês. Boa noite. Vereador Guto. Matheus, boa noite, quero te cumprimentar. Matheus, nem sempre foi a primeira vez que eu passo por aqui e a gente vai estar sempre pegando rastro de alguma legislatura, de alguma administração que não foi conveniente com o que a população precisasse que fosse feito naquele momento. Então, agora a gente não pode caçar o culpado e caçar, sim, formas de solucionar esses problemas. Indiferente de quem tem ou não a culpa, se precisar, a gente está do lado de resolver todos os problemas e correr junto para que seja resolvido de uma forma bem flexível, para que essa população, esse povo, o nosso povo, seja beneficiado com as políticas públicas, com os benefícios, todos os direitos deles sejam bem aceitos, bem resolvidos. Eu não pode comigo lá, que eu vou estar sempre do lado da população. Muito obrigado. Matheus, então a porta está sempre aberta para você também, para toda a população. Hora nenhuma eu quis complementar o que o Léo falou, o vereador Léo. Eu quis cortar que vocês falassem alguma coisa. A questão é o seguinte: se vocês querem falar, pode pedir o uso da tribuna a hora que vocês quiserem. Porque se deixar um falar, o outro falar, vira bagunça. É mais para manter a organização da casa. Não é para proibir alguém. Querem falar, só vir aqui e pedir o uso, tá bom? E vocês podem contar com todos os nossos vereadores. Eu vou ficar responsável de, até esse final da semana, ficar de cima da prefeita, cobrar e eu dar um retorno sobre o que me foi dito pelo secretário Ivan hoje. Que esse texto que eu mostrei para vocês foi o secretário Ivan que me mandou um resumo no final do dia. Não se manifestando mais nenhum dos senhores vereadores, declaro encerrada a sessão.